Olá, vamos dar início então a mais um episódio do podcast Depois da Terapia. Meu nome é Giovanni Pomini, eu sou hipnotista e hipnoterapeuta, e a razão de eu criar esse podcast é colher testemunho das pessoas que passam por algum processo de hipnoterapia, para que esse testemunho possa, muitas vezes, motivar as pessoas que estão em casa, que estão nos ouvindo, e que muitas vezes ficam descrentes de que talvez o problema delas não tenha solução, né? Então esse podcast é para que o testemunho dessas pessoas possam levar, acima de tudo, esperança para você que está aí nos ouvindo e que às vezes acredita que seu caso não tem solução. Então vamos lá. Em primeiro lugar, é um prazer gravar esse podcast hoje. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Não vou falar quem é ele, vou permitir que ele mesmo se apresente. E o mais importante, hoje nós vamos falar um tema de interesse geral, sobre emagrecimento. Então, boa noite, William, seja bem-vindo, estou gravando esse podcast à noite, se você está ouvindo em algum outro horário, tudo bem. Gostaria que você mesmo se apresentasse, falasse um pouco de você, quem é você, o que você faz, se quiser contar um pouco do aspecto profissional, depois nós entramos aí na parte do podcast em si. Fica à vontade. Boa noite, Giovanni, é um prazer estar aqui com você, né, dando esse depoimento. E vamos lá. Bom, galera, eu sou o William César Zanetti. Muitas pessoas me conhecem porque eu tenho um mini mercado em Porto Ferreira, né, em sociedade com o meu irmão, e é o Mercado Zanetti, que começou com o meu pai lá no longínquo ano de 1968. E outras pessoas já me conhecem porque eu sou professor desde 2005 na escola pública mais tradicional da cidade, que é a Mário Borelli Tomás, popularmente conhecida como Escola de Comércio. Comecei como professor de informática contratado e hoje eu sou professor de matemática efetivo na casa desde 2018. Muito bem. Em primeiro lugar, parabéns aí por toda essa trajetória profissional. Todos que estão nos ouvindo já perceberam o quanto o William é uma pessoa aí ativa na sociedade, contribui aí no caso aqui em Porto Ferreira, com as nossas crianças, enfim. Então é um prazer mais uma vez ter você aqui. Antes de a gente seguir, eu quero explicar um pouco para quem está em casa o que é a hipnoterapia, né? Porque nós vamos falar do uso da hipnoterapia no emagrecimento, então eu queria contextualizar um pouco. Pessoal, a hipnoterapia nada mais é do que a utilização da hipnose, né, do processo de transe hipnótico para a condução de terapias, né, a chamada psicoterapia. Então a gente utiliza muito a chamada dessensibilização sistemática e outras técnicas técnicas da PNL, a chamada programação neurolinguística, teve origem lá com Richard Bandler, John Grinder, né, com o uso da ferramenta da hipnose para potencializar isso, tá? William, eu queria aproveitar a oportunidade e te perguntar o seguinte, né, o que eu mais ouço, se qualquer pessoa pode ser hipnotizado, se você vai ficar preso na hipnose, se você vai contar algum segredo ou algo que não quer. Então eu queria que você compartilhasse com o pessoal que está nos ouvindo como foi a experiência para você do processo de hipnose. Como é que você pode o que você pode nos contar? Bom, meu maior receio foi que a hipnose poderia consertar uma coisa e estragar a outra, né? Tipo, como se fosse um efeito colateral. Vamos dar um exemplo aqui. Quando você toma um remédio para pressão arterial, e esse remédio resolve o problema da pressão, mas acaba, sei lá, com o seu estômago, com o seu fígado. Mas no meu caso não houve nenhum efeito colateral e o Giovanni me deixou muito tranquilo para minha primeira sessão. Muito bom. Eu faço questão de perguntar isso para todos os convidados porque essa é uma dúvida geral, né? E à medida que vocês forem ouvindo os próximos episódios e verem cada uma das diferentes pessoas dando o mesmo testemunho de que a hipnose é um processo muito tranquilo, isso possa talvez deixá-los cada vez mais confortável. E a primeira pergunta eu mesmo faço questão de responder. Se qualquer pessoa pode ser hipnotizado, a resposta é que sim. Porque a hipnose nada mais é do que foco e concentração, não é mesmo? Vamos seguir aqui então. Nós vamos falar hoje, pessoal, hoje o William vai nos contar o processo dele com emagrecimento. Então, William, eu queria te perguntar já de antemão, o que te motivou a procurar a hipnoterapia na busca pelo emagrecimento? Bom, assim, eu não consegui emagrecer, né, por conta própria. Cheguei aí a nutricionistas e até conseguia resultados, mas só durante o tratamento.
me passou pela cabeça até fazer uma bariátrica, mas quando eu coloquei na balança os prós, os contras, né, eu acabei desistindo. Eu estava pesquisando na internet sobre o balão gástrico, aquele com procedimento médico, cirúrgico, e assim, meio que sem querer, acabei descobrindo o balão gástrico por hipnose. Aí eu criei coragem e marquei uma consulta com você. Muito bem, quero aproveitar até essa oportunidade e falar para quem está nos ouvindo o seguinte, tá? Isso eu ouço muito. Hoje, inclusive, atendi uma pessoa que está num processo de dieta, né? E a primeira recomendação que eu fiz para ela foi que assim que a gente iniciar o método, que ela deixasse todas as dietas de lado. No meu método, você pode consumir qualquer alimento. E eu peço licença para o William agora e vou explicar o porquê. Quando você faz uma dieta, seja ela qual for, você está treinando o seu corpo, seu organismo para engordar. Por que eu digo isso? Porque quando você tem fome e você não fornece alimento para o seu corpo, a parte mais primitiva do cérebro, vamos chamar assim, ela começa a entender que você está num período de escassez de alimento e ela começa a treinar o seu corpo, o seu metabolismo a taxa metabólica começa a diminuir e ela começa a fazer com que o alimento que você come, o seu organismo se programa para retirar o máximo de gordura possível desse alimento, tá? Então a dieta está fazendo um treinamento para engordar. A pessoa até emagrece, possivelmente, né, na maioria dos casos, mas no momento em que ela atinge o objetivo e ela volta a comer normalmente porque ela entende que agora ela pode, entre aspas, durante todo aquele tempo você treinou o seu organismo para armazenar gordura e é aí que a pessoa começa a engordar cada vez mais rapidamente, tá? Hoje eu não tenho conhecimento de nenhum caso de uma pessoa que fez dieta e após aí 6 meses, 1 ano, em que parou de fazer a dieta, que ela não tem engordado novamente. Raros casos em que a pessoa ela passa a ter prazer naquele novo tipo de alimentação e segue no modelo de dieta por toda uma vida. Mas no momento em que você decide voltar a comer o que você comia antes, você vai engordar muito mais rapidamente. Por isso que eu digo para que as pessoas parem de fazer dieta. E depois, ao longo do podcast, eu vou explicando por quê. Tudo bem? William, você pode compartilhar com a gente quantos quilos você emagreceu nesse período? Você já está no processo aí há 2 meses e meio, né? Contando a partir da data de hoje. O início aí foi no dia 9 de março. Quantos quilos você perdeu nesse período, William? Quando eu iniciei minhas sessões com você, eu estava com 104 quilos e uns quebrados, né? Hoje eu estou com 94 quilos e uns quebrados. Então foram 9,5 quilos que foram perdidos aí nesse período. Eu me lembro bem, estava com 104,2, mentira, 104,9, né? Então vamos considerar... Acho que era 104,2 mesmo. 104,2. 104,2. Então vamos considerar que em 2 meses e meio, o William, que está aqui falando conosco, perdeu 10 quilos, tá? Você que está nos ouvindo, que de repente já consultou algum outro profissional da área do emagrecimento e que eventualmente perdeu peso, né? Sabe que para perder 10 quilos com as chamadas dietas tradicionais, demora-se muito mais tempo do que 2 meses e meio. Então fica aí um ponto de atenção. E falando sobre isso, para emagrecer esses 10 quilos assim de forma arredondada, você teve alguma restrição alimentar? Eu te orientei a não comer algum alimento? Não, na verdade não tive nenhuma restrição alimentar. O processo aconteceu de forma natural. Eu não tenho, como eu falei, não tenho nenhuma restrição. Como o que eu quero, mas com controle. Vou dar um exemplo. Antes eu pegava um pacote de biscoito, de polvilho, e não me dava por satisfeito enquanto eu não vi o final do pacote. Hoje eu continuo comendo os biscoitos, mas eu me contento lá com 5 unidades. Sim. Eu ouço muito essa pergunta dos clientes, né? Por exemplo, nossa, eu posso comer de tudo? Pode. O que vai começar a acontecer? Você vai começar a ter vontade de comer menos, né? Só citar um caso de uma outra cliente que me relatou ainda ontem, que comeu pudim, que foi na sorveteria tomar sorvete, mas o relato dela foi que antes ela ia na sorveteria e tomava 5 bolas de sorvete, agora ela toma uma e já se sente satisfeita. No caso do pudim, ela falou, comprei um pudim, comi um pequeno pedaço e não consegui comer o resto. Então, isso é o que a técnica vai fazer.
você pode comer qualquer alimento, tá? Só que você vai começar a ter vontade de comer cada vez menos. Esse é o grande benefício aí, tá? E uma coisa, falando sobre você, William, que eu acredito que as pessoas que te conhecem mais de perto sabem disso, você é uma pessoa que tem como forma de entretenimento passeios gastronômicos, né? Os amigos mais próximos que te acompanham nas redes sociais sabem quanto você gosta de utilizar a gastronomia como forma de diversão. Nesse período em que nós estamos fazendo o tratamento, eu te orientei ou mesmo você deixou de fazer esses passeios? Imagina, eu continuo fazendo e emagrecendo. Me atrevo até a dizer que com mais frequência agora. Mas hoje eu não como mais como se não houvesse amanhã. Eu mastigo melhor os alimentos e não consumo líquido durante as refeições, por exemplo. Sim, isso até é uma coisa que faz parte da orientação. Nós já vamos falar sobre uma plataforma daqui a pouquinho. E aí eu quero que você nos conte aí como é que foi sua experiência com ela. Esse conhecimento veio de lá. Uma pergunta importante, William, é se nesse período, né, você fez alguma atividade física, academia, o famoso puxa-ferro, como as pessoas falam. O que você pode contar para nós? Não, academia não. Eu, sinceramente, não sou fã de academia. O meu tempo livre, ele é escasso. Então, para dizer que eu não fiz nada nesse tempo aí, eu caminho aos domingos, né, à tarde, quando dá tempo. Mas só isso. Certo. Então, eu queria frisar isso, assim, nós tivemos aí uma perda de 9,5 kg, praticamente 10 quilos, e você tem a sua vida profissional e pessoal, em que você não tem uma rotina de atividade física, como aquelas pessoas que crossfit, academia, essas coisas. Não, simplesmente você faz uma caminhada para manter até a sua saúde física quando é possível, né? Então, é possível afirmar, acredito que você vai concordar comigo, que você teve essa perda de peso sem a prática de atividade física, é correto? Quase que 100%. Entendi. Tirando as caminhadas de domingo, o resto foi só segurando a boca mesmo, com a hipnose. Entendi. Muito bem. Parece engraçado, né, que possa funcionar, mas funciona. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com isso. Agora eu quero explicar para o pessoal que está nos ouvindo como funciona isso na prática, né? Pessoal, o cérebro, ele é uma máquina, ele é um grande computador que pode ser programado, assim como você programa um computador para executar uma determinada função ou fazer uma conta e dar um determinado resultado, como um Excel, por exemplo, você pode programar ele para emagrecer. E isso é feito através de um transe, que a gente fala, né, de um transe hipnótico para emagrecimento. E aí eu quero aproveitar a oportunidade e já explicar para as pessoas que estão em casa como o meu protocolo funciona, tá? Atualmente, o meu protocolo ele funciona com sessões presenciais aliado a uma plataforma em que a pessoa vai fazer os exercícios online, tá? E eu quero explicar o porquê disso. Porque é o seguinte, o que vai dar a velocidade com a qual você vai emagrecer é a frequência que você faz o transe hipnótico para emagrecimento. Então, portanto, se eu fosse cobrar do cliente todas as vezes que ele fosse na minha clínica para eu fazer isso pessoalmente com ele, ficaria extremamente caro. Então, aproveitei a oportunidade e a tecnologia que nós temos hoje para colocar isso online e permitir que a pessoa possa fazer o transe hipnótico para emagrecimento tantas vezes quantas ela quiser, sem ter que pagar nada mais por isso, tá? E aí eu queria perguntar para você, William, com qual frequência você tem feito o exercício de transe para emagrecimento especificamente? Olha, no máximo 2 vezes por semana. Como eu falei, eu não tenho muito tempo. Perfeito. Então, o máximo que eu consigo é 2 vezes por semana. Mas acredito que se eu fizesse mais, teria mais resultados. Sim, mas o legal é que você pode emagrecer na sua velocidade, né? Eu sempre que atendo, eu pergunto para o cliente qual é a sua necessidade em termos de urgência de emagrecimento. Aí cada um tem uma realidade e eu procuro orientar dentro dessa realidade. Eu acredito, vou te perguntar isso agora,
que a velocidade com a qual você está emagrecendo hoje te deixou confortável, é correto? Sim, lá tem muita informação importante. Foi lá, por exemplo, que eu aprendi a comer mais devagar, mastigar melhor os alimentos e, como você mesmo diz, né, sentindo o sabor de cada garfada. Sim, isso é importante. Vou aproveitar essa fala sua para explicar o seguinte para o pessoal que está nos ouvindo. Pessoal, hipnose, ela trabalha com referencial, ou seja, eu falei no começo que hipnose é foco e concentração, aliado à imaginação, e a gente precisa ter referência. Então, nessa plataforma online, antes do exercício de transe hipnótico, tem várias aulas gravadas por mim, onde eu dou informações com as quais o William, no caso, e os demais clientes, vão trabalhar durante o transe hipnótico. Eu vou pedir que ele imagine algumas coisas, e essas coisas ele precisa ter registro prévio. Então, essas aulas que estão na plataforma têm essa função, dar, entre aspas, ao subconsciente os elementos que ele deverá trabalhar durante o transe hipnótico. E essas informações que o William está falando, que tem lá na plataforma, que são informações importantes. De 0 a 10, William, que nota você dá para o conteúdo da plataforma? 9,5. 9,5, ótimo, é uma nota excelente. Muito bem, fico contente aí, tá? Tem uma informação importante que eu queria até que você dividisse com a nossa audiência. Num determinado momento em que você disse, olha, para ser honesto, eu nem acreditava que pudesse funcionar. E realmente, agora eu vi que realmente funciona. Isso foi lá pela 4ª sessão, quando você já tinha emagrecido aproximadamente 4 quilos. Queria que se você puder e quiser, contar um pouco para as pessoas que estão em casa, que você também passou por isso, né? Não acreditar, mas você se deu a oportunidade, né? E hoje está aí comemorando praticamente 10 quilos aí. Você pode comentar um pouco com a gente sobre isso? Bom, como eu falei no início, né, eu sou um professor da área de exatas, eu sou uma pessoa muito cética e metódica e não acredito facilmente em qualquer coisa. Você começa a ver que o negócio funciona a partir do momento que você começa a ver resultados. Mas eu acredito que a pessoa tem que se engajar, né, e se ajudar para potencializar os resultados. Sim, e aí depois que você emagreceu lá 4 quilos, né? O William tem uma balança em casa, pessoal, e a gente vai falando semanalmente, vamos mantendo contato aí além das sessões, e ele vem acompanhando de perto a evolução dele, né? E aí lá pela 4ª sessão, portanto, você tinha emagrecido uns 4 quilos, você teve esse insight, falou, realmente funciona, foi isso? Sim, assim, eu chupava 2 picolés por dia, depois do almoço. Fora outras guloseimas como chocolate, bolacha, salgadinho, iogurte. E o meu consumo de doces caiu drasticamente, chegando quase a zerar. Já no caso, assim, o meu problema maior era com doces, né? E com queijos. E o queijo, no caso, eu sempre considerei o meu grande sabotador de dietas, né? No queijo, eu sinceramente não consegui o mesmo resultado que eu consegui com os doces. Mas assim, antes eu comia uma fatia largona, né? Cada vez que eu passava perto de um queijo. Agora eu como pequenas iscas de queijo durante o dia. Isso não está afetando o meu emagrecimento. Sim, isso é muito legal você comentar com o pessoal, porque eu até estava me esquecendo de comentar que nós fizemos algumas sessões, pessoal, com técnicas de PNL, enfim, para reduzir o consumo de queijos e doce, né? Foi uma demanda do William, falou, nessas sessões presenciais eu quero trabalhar o meu consumo de queijos e doces. E aí, uma coisa importante que eu queria até comentar é que na sessão seguinte, portanto, na próxima semana, você já chegou até um pouco, assim, entusiasmado, talvez seja a palavra, dizendo, olha, o meu consumo de doces zerou praticamente já nessa primeira semana, né? E o queijo, nós fizemos vários exercícios para buscar a redução desse consumo. E o importante dizer é que realmente houve essa redução e que mesmo com esse pequeno consumo não te atrapalha no seu processo de emagrecimento, né, William? Correto. Eu acho importante frisar isso, pessoal, porque a minha postura, né, como profissional, é uma postura de honestidade. Então eu não quero dizer aqui para vocês
que isto é um milagre, que você vai chegar para mim e falar, olha, eu tenho compulsão por tal alimento e eu vou fazer uma mágica e sua vida vai mudar do dia para a noite. É preciso repetição, engajamento, mas tá aí o resultado que ele está nos trazendo, né? E foi benéfico de forma geral, então acho que isso que é o mais importante. Em primeiro lugar, eu fico muito feliz, né, de estar comemorando praticamente esses 10 quilos com você aqui nesse podcast. E eu queria fazer agora uma parte mais prática, né? Em termos práticos, o que você percebe que mudou na sua relação com a comida? Eu acho que você já deu exemplos maravilhosos aí para nós, que foi a redução drástica do consumo de alimento de forma geral, mas tem mais algum ponto que você acha importante colocar para a audiência em relação ao seu dia a dia com a comida hoje? Bom, eu vou usar um exemplo que você mesmo me deu na sessão. Existiu uma área de mata, né, que nós começamos a passar com o carro, fazer algumas marcas de pneu para formar uma nova estrada ali, né? Nessa área de mata já não tem mais nenhuma árvore, nenhum arbusto, nenhum mato, e a gente está quase concluindo a pavimentação dessa nova estrada, para agora passar com o carro sempre por ali. Então eu me alimento com parcimônia e não sinto mais aquela compulsão por doces. Muito bem. Eu achei muito legal essa colocação que você fez, porque eu não quero fazer desse podcast um podcast técnico, mas um podcast prático. Mas eu queria aproveitar a oportunidade e explicar para quem está nos ouvindo por que eu dou esse exemplo. Pessoal, hipnose, assim como as técnicas de dessensibilização, da terapia cognitivo-comportamental, enfim, não existe misticismo nem mágica, né? A gente usa técnicas de visualização para estimulação de redes neurais. A gente fala que, no caso de uma fobia ou de forma geral, a gente tem um estado problema, seria uma rede neural A, que vamos chamar dessa forma, que está associada àquele comportamento, àquele trauma. E a gente cria, com hipnose, um chamado estado de recurso, que é pegar, entre aspas, uma rede neural que não tinha nenhuma associação e criar uma associação positiva, ou seja, a repetição ela é importante porque eu quero pegar uma rede neural neutra, entre aspas, tá? E associar com aquele novo comportamento desejado pelo cliente. É por isso que eu dei para o William o exemplo de uma estrada de terra em que você passa com o carro. Quando você passa uma vez, você faz uma pequena marca. Quando você passa 2, 3, 4, aquela marca se solidifica e qualquer pessoa que olhar aquela estrada vai entender que o carro deve passar por ali. O nosso cérebro é da mesma forma. Eu preciso estimular redes neurais para que o impulso elétrico vindo dos neurônios comece a passar por uma nova via, por assim dizer, e exista então essa modificação do comportamento. Comportamento esse mapeado, indicado pelo cliente. William, existe alguma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo? Bom, assim, não adianta você acreditar e não fazer. Eu, por exemplo, não acreditava muito. Eu fui lá, fiz, deu certo. Como eu disse anteriormente, você começa a ver o negócio funcionar a partir do momento que você começa a ver os resultados. Acredite em você, acredite no seu hipnoterapeuta, e essa é a minha mensagem. Perfeito. Olha que interessante, inclusive, William, eu queria agradecer publicamente aqui a oportunidade de te ajudar e chamar a atenção para uma característica sua que eu acho que todas as pessoas deveriam ter. Você nos relatou que acreditava pouco, mas você se deu oportunidade, né? Você se permitiu passar por esse processo e ele poderia te trazer 2 resultados, um positivo e um neutro ali, né? Porque já estava dentro ali de uma possibilidade de não dar certo, dentro daquilo que você acreditava. Mas você se permitiu e hoje você está colhendo os resultados, né? E acima de tudo, você está dando um testemunho para que outras pessoas possam se permitir também. Então eu queria falar isso para você que está nos ouvindo. Quando você se propor a buscar ajuda com hipnoterapia, no caso especificamente do emagrecimento, não se importe em acreditar. Simplesmente eu vou te orientar o que você deve fazer. No início, apenas faça, porque num próximo podcast pode ser você a dar o seu testemunho, tá bom?
William, tem alguma pergunta, alguma questão que, de repente, alguma coisa que eu não te perguntei e você acha importante deixar registrado? Sim. Eu gostaria de dizer que o Giovanni superou as minhas expectativas, né? E que eu recomendo a hipnoterapia como forma de emagrecimento, pois eu sou uma prova viva que o método realmente funciona. E bom, muito obrigado, tá? De verdade pela oportunidade. E queria agradecer você também que nos ouviu até aqui e dedicou alguns minutos do seu tempo para ter contato com esse testemunho, para poder conhecer mais o William. E queria agradecer, afinal, como eu disse no início, nós estamos falando num dia à noite, o William abriu mão do seu tempo para poder deixar essa mensagem para nós, né? Para mim, fico muito agradecido como profissional e para você que está nos ouvindo. E você que está nos ouvindo, se quiser entrar em contato comigo, o meu Instagram é @giovannipomini, tá? E no link da bio do Instagram tem todas as minhas outras redes, tem os meus protocolos, protocolo para emagrecimento, para fobias, protocolo para parar de fumar, enfim, existe um universo de possibilidades em que a hipnoterapia pode te ajudar. E eu quero dizer também que hoje eu estou baseado ali próximo ao Magazine Luiza, próximo à sede social do Porto Ferreira Futebol Clube, então na área central aí da cidade. Tenho certeza que se você quiser ir até lá vai ser bem tranquilo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu espero você até o próximo Depois da Terapia.